Queria começar pelo Grêmio, que está em crise, tem 2 pontos, tem jogos a menos, é verdade, mas a essa altura da competição, cara, você ter só 2 pontos, talvez falar em rebaixamento seja um pouco exagero. Acontece, mas definitivamente eu acho que briga por Libertadores já está comprometido. Já é algo que o Grêmio começa a tirar do radar, né? E o Thiago Nunes está na corda bamba, rapidamente, né? Murchou rapidamente. Eu não sei se dá para a gente falar... falar na questão do rebaixamento fica um tanto quanto complicado pelo grupo, pelo elenco que o Grêmio tem. E é um elenco de qualidade, isso a gente sabe. Mas a gente já viu elencos de qualidade serem rebaixados. Ou seja, caso de brigar por zona do rebaixamento. Mas que está precisando alguma... Se eu falar no fato novo, que falaram já, tanto na coletiva do Grêmio ontem, quanto no Internacional em 2015, e aí isso é um paralelo que a gente faz da questão, tu fala em fato novo aqui, se lembra 2015, com o Vitório Pífero dizendo que precisava de um fato novo, demite o Diego Aguirre, hoje técnico do Internacional, e o Inter toma 5-0 num clássico Grenal. A coletiva do Grêmio ontem falou em fato novo. E ficou muito claro que ou o Grêmio vence o Atlético Goianiense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, ou o Thiago Nunes não é mais técnico do Grêmio. Isso ficou muito claro, ficou nítido. Porque aí o presidente não explicitou nessas palavras, mas ele diz que o Grêmio precisa sentar, repensar e começar do zero. Como é que tu começa do zero uma coisa, um trabalho que está sendo feito? Parando aquele trabalho e abrindo um outro na segunda-feira. Ou seja, se o Grêmio não ganhar em casa do Atlético Goianiense, e não é assim, empatou, jogou bem, bola na trave. Não. Empatar, jogar bem, bola na trave é demissão também. Então o Grêmio precisa vencer o Atlético Goianiense jogando em casa, ou o Grêmio inicia uma busca por um novo técnico. Se fala aqui em Filipão, se fala em Lisca, se fala... ontem na transmissão, eu ouvi de um colega da Gaúcha, do nosso colega Rodrigo Oliveira, de que circula nos bastidores do Grêmio que seria de bom tom, por exemplo, ligar para o Renato de novo, mas aí eu fico pensando assim, ligar para o Renato. Então por que mandaram embora? Então mantinha o Renato e dava sequência no trabalho. Pensar no Filipão, aí é pensar numa solução mágica de alguém que precisa gerir o vestiário. E a leitura que eu faço o problema do Grêmio hoje não está tanto dentro de campo. O Grêmio jogou mal ontem, o Grêmio não jogou nada. O Grêmio deu espaço para o Juventude fez o gol quando estava afim, e quando quis apertar o Grêmio apertou um pouco mais, e o Grêmio se sentiu pressionado, o Grêmio se sentiu incomodado com o Juventude, o Grêmio não tinha setor de criação, e aí eu vejo que algumas opções do técnico Thiago Nunes, elas têm sido equivocadas até aqui. Não sei se ela não passa a mudar na partida contra o Atlético Goianiense, porque o presidente Romildo deixou claro que ele tem carta branca dentro do vestiário. Então, se ele não tinha entendido muito bem essa questão, ontem, depois da coletiva, olha, só faltou o presidente dizer para ele, Thiago, por favor, tu faz o que tu quiser, viu? O comandante do vestiário é tu, quem domina as ações do Grêmio é tu, quem manda na equipe do Grêmio é tu. Então, tu faz aquilo que tu tem a ideia e que tu acredita que seja o correto para a equipe. Então, eu acho que algumas coisas a gente pode ver de mudança a partir de agora na equipe do Grêmio. Mas tem algumas opções deles que têm me incomodado. Por exemplo, Darlan ser substituído e Matheus Henrique ser mantido na equipe ontem foi um erro do Thiago Nunes. E, aliás, tem sido um erro recorrente do Thiago. O Matheus Henrique não é um jogador para fazer uma função mais avançada no setor de meio campo do Grêmio. Quando ele joga com os 3 volantes, e ontem ele abriu o jogo com 3 volantes, e aí, para mim, uma das gratas surpresas que ele tem colocado em prática é o Vitor Bobsin, que para mim tem que ser o substituto do Thiago Santos, é o primeiro volante que o Grêmio tem, e tem uma qualidade na saída de bola, isso também é uma coisa que para o Grêmio vale a pena e que para o Grêmio é bom. Ele tem um volante que tem condições de sair jogando.
Darlan sendo um segundo homem de meio campo também me agrada, mas quando ele saca o Darlan para colocar o Jean-Pierre, ele desmancha aquele setor de meio campo e aí eu vejo que teve um equívoco. Ele poderia ter tirado o Matheus Henrique e não o Darlan. Porque o Darlan também é um jogador que tem qualidade de passe. E o Matheus Henrique, ele tem amarrado muito o meio-campo do Grêmio. O meio-campo do Grêmio fica muito preso com o Matheus Henrique. O Matheus segura demais a bola. Então ele não pode ser o terceiro homem do meio se ele não é um cara que tem um toque rápido, se ele não é um cara que tem um pensamento mais rápido para as ações do jogo. Aí ele tira o Matheus, tira o Darlan, traz o Jean-Pierre, o Grêmio ganha um pouco mais de profundidade no passe de meio campo, porque o Jean-Pierre é o homem do passe em profundidade, mas depois ele precisa desmanchar tudo e botar o Luiz Fernando, e botar o Ricardinho, e trazer mais atacantes para a equipe do Grêmio, e aí às vezes tu não adianta empilhar atacante. Porque quando tu empilha atacante e perde o setor de criação, o que adianta tu ter 4, 5 homens na frente se tu não tem quem municie eles? Você citou aí uma gama de jogadores da base, né? E que vão aparecendo nesse time do Grêmio. Isso precisa ser levado em consideração também. Eu quero pedir para você que está com a gente deixar o seu like aqui, o seu joinha, tá? Compartilhar esse vídeo. Olha só o Felipe Gomes, uma hora de reunião no vestiário para discutir o destino do Thiago Nunes. Será que ele se arrepende de ter deixado o Atlético? Isso é uma discussão interessante, sem fugir, sem entrar muito no Atlético, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem muito atleticano que fala, olha aí o Thiago se dando mal. Eu acho que funciona da seguinte maneira. O Thiago recebeu uma proposta financeira, né, do Corinthians que era irrecusável, gente. Não tem como, entendeu? O cara foi resolver a vida dele, né? Essa é a verdade. Os números que saíram aí são números... Pensem se alguém não aceitaria uma proposta perto da casa de R$1 milhão mensais para treinar um time de futebol. Em uma temporada, você acerta a sua vida. Esse é um ponto. Então, acho que desconsiderar o trabalho dele no Atlético, os títulos que ele ganhou, em nome disso, é bobagem, né? Então, acho que não. Acho que se arrepender, não se arrepende. Mas cada clube tem sua característica. E é um fato que a organização do Atlético tem permitido que técnicos que têm condição de fazer um bom trabalho façam um bom trabalho. Coisa que não aconteceu na reformulação do Corinthians, e citei os jogadores da base aí, né, Rodrigo? Porque o Luciano falou uma série deles, é uma reformulação no Grêmio também, cara. Parece que não, mas né? E olha só, o Felipe aqui, ó. A direção do Grêmio se sustentou muito na habilidade do Renato gerir do vestiário, né? Quando dá poder para a direção, não sabe o que fazer. O Renato conhecia aquele vestiário não só como um técnico campeão, né? Conhecia como um jogador. O Renato é uma estátua na frente da arena, gente. Nada disso pode ser desconsiderado. Quando a gente fala na questão tempo, né, ontem o Herman deu uma entrevista dizendo que precisaria de um fato novo e isso não passa pela troca do treinador. Então a gente tem uma indireta para esse jogo com o Atlético. O Grêmio não tem muito tempo para se arrumar. Eu penso o seguinte, será que só a vitória contra um Atlético vai ser a solução dos problemas? Gente, se você olhar a tabela do Grêmio, na outra rodada o Grêmio vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo, depois já tem Grenal e depois já começa o mata-mata da Sul-Americana com o jogo Sul-Americana. Né, a sequência é muito dura. Né? E isso tudo são pontos que questionam-se, e eu imagino também que isso deve estar no pensamento do trocar ou não trocar, tendo... depois tem o Fluminense ainda fora de casa no Fluminense joga fora de casa. Então, assim, a agenda do Grêmio é muito dura depois do jogo. E o Atlético de Goiás também é um time que faz uma campanha mediana, boa, um padrão do Campeonato Brasileiro. Vamos dizer que o Grêmio vai ter... Não é diferente do Juventude, gente. Não. Nesse sentido. Acho até que tem um pouquinho mais de força. E vamos dizer que o Grêmio vai ter, entre aspas, uma tranquilidade depois do jogo da LDU de volta, que aí ele pega América Mineiro e o Vitória. Só que aí, entre as duas partidas do Vitória, tem um confronto contra o líder do campeonato, contra o Red Bull. E muita coisa muda até lá, como mudava das transmissões que eu fiz do Grêmio, né? Jogando bem contra o Lanús, que tem um bom time, e contra aqueles outros times, o Aragua, que é fraquinho, né? E o Laicuidá, que não é fraco, mas também não é grande coisa, na Copa Sul-Americana. Então, aquele Grêmio de um mês atrás, um mês e meio, ele estava embalado, agora já não está mais. Olha essa pergunta do Matheus aqui, Matheus. Obrigado por mandar questionamento para a gente.
pedindo de novo para vocês compartilharem o vídeo, deixar aqui o like, né, no trabalho do Podcast Sul. Será que os resultados dele no Atlético não podem ter superestimado a qualidade do Thiago Nunes? É um bom debate pelo seguinte, vamos falar um pouquinho do Corinthians, que é assunto para o Podcast Sudeste, mas para estabelecer isso. O Thiago não deu certo no Corinthians, mas o Mancini também não deu certo no Corinthians. E antes, outros já não haviam passado com sucesso no Corinthians. O último a ter sucesso foi o Fábio Carille, né? Então, eu estou citando isso. E o Silvinho ainda passa trabalho no Corinthians hoje, né? O Silvinho só empata jogo, ele parou de perder, o que para o corintiano já é uma boa coisa. Agora, estou dizendo isso pelo seguinte, se pegarmos o Corinthians para onde o Thiago foi, muita gente não deu certo. Então, claro, o Atlético tem mérito, tem na sua estrutura, o Thiago também tem. Lá em São Paulo, aqui em São Paulo, ele não encontrou isso. E em Porto Alegre, o Grêmio vinha dando certo com o Renato, que é uma exceção em termos de técnico em todo o Brasil. Vai dar certo com o Thiago? Começou dando muito certo. Por isso que me assusta essa murchada, porque o Thiago Nunes foi campeão gaúcho, gente. Ah, mas é o estadual. Ok, mas ele encerra a primeira fase da Sul-Americana muito bem também. Ele é líder da Sul-Americana. É o melhor time da primeira fase. É o melhor time da primeira fase. E quando terminou a primeira fase, a imprensa do centro do país colocava o Grêmio como favorito a ser campeão da Sul-Americana. E não só isso. Com o Red Bull e com o Atlético Paranaense nas oitavas de final. Exato, e não só isso, o Grêmio, Rodrigo, era favorito a disputar o título brasileiro. Por quê? Porque talvez não desse prioridade para a Sul-Americana, porque há muitos anos namora essa possibilidade, mas não investe no brasileiro, sempre que tinha a Copa priorizava, e porque chegou o Douglas Costa, gente, que também está devendo, mas assim, é contratação grande, né? Então, isso aí é difícil de se explicar, mas alguma ruptura aconteceu. Eu ainda acredito, Napo e Rodrigo, que essa ruptura que tu cita, ela passa muito por algumas coisas dentro do vestiário. E a gente nota que tem alguns jogadores que se sentem incomodados hoje. A atitude que o Matheus Henrique teve no jogo contra o Santos, quando ele foi cobrado por uma falha de erro de bola, e que gera o gol do Santos, e que ele xinga o Thiago Nunes, e eles batem boca na beira do gramado, aquilo ali para mim é um sintoma e que deixa escapar, entre aspas, que ele, pelo menos ele, Matheus Henrique, se sente incomodado com alguma coisa com o Thiago Nunes comandando o vestiário do Grêmio. O Napo tem muito mais propriedade para falar a respeito do Thiago Nunes do que eu, porque o Napo conviveu com o Atlético Paranaense e, por mais de uma temporada, sabe como é que funciona a gestão de vestiário do Thiago Nunes. E aí eu pergunto, ele é aquele cara que é disciplinador, que é de trazer uma regra e uma cartilha e fazer aquele trabalho ser moldado em cima disso? Não, ou pelo menos não foi no Atlético, e aí eu já vou contar um bastidorzinho, né? Primeiro que eu imaginei que ele pudesse dar muito certo no Grêmio, porque ele tinha uma característica idêntica ao do Atlético, ao menos uma, né? Qual era? Ele trabalhou com muitos desses meninos que ele começa a soltar agora, na base... Darlan Jean-Pierre. Darlan Jean-Pierre foram atletas dele. E isso aconteceu no Atlético, porque quando ele chega lá para o Sub-23 e começa a lançar o Renan Lodi, Bruno Guimarães, Léo Pereira, todos aqueles jogadores que floresceram no profissional com sucesso, ele tinha confiança desses caras. É o cara que me deu a oportunidade, me pôs para jogar. Então, eles gostavam do Thiago. E os Cobras? Todo mundo sabe, houve um desencontro com o Paulo André, né, tanto enquanto jogador como depois como zagueiro, mas o Paulo André também tinha seus interesses no clube e sabia se posicionar. Não foi um atrito, uma ruptura grave a ponto de atrapalhar. Não, eu digo assim, eles tiveram problemas de comando, até porque o Thiago é um técnico jovem também. Mas quem dava muito suporte ali era o Lúcio Gonzalez. Então, coisa que talvez o Diego Souza pudesse fazer, ou o Douglas Costa pudesse fazer. Só que aí não há construção dessa história sequência, né, para o Grêmio. Porque uma coisa é você ter passado na base, lançado os garotos, e voltar 2 anos, 3 anos depois.
Outra é você ter estado mês passado, e o Rodrigo está junto comigo, está em todos. Rodrigo, novo desafio agora, vamos junto. Tá? Então, pô, isso aqui está muito vivo. O Jean-Pierre já teve outros comandantes, né? Já teve outros caras, o Darlan também. Essa figura que pode fazer do cascudo dos cobras, da chefia do vestiário, fazer esse apoio para o Thiago Nunes hoje, quem tem se mostrado interessado em fazer isso é o Rafinha. Mas é que aí o Rafinha dentro de campo tem rendido pouco nesses últimos 2, 3 jogos do Grêmio. Pode dar passagem para o Wanderson? Pode. Mas acho que ele, Rafinha, pode ser o cara a ser a figura do Lúcio lá no Atlético Paranaense hoje dentro do Grêmio. Foi contratado para isso, né? Fala aí, Rodrigo. Não, é que eu acho que o caminho para o Grêmio tentar uma recuperação sob o comando do Thiago e qualquer outro treinador que vira pegar o Grêmio, que vai acontecer depois do jogo com o Atlético Goianiense, a gente não sabe, mas ele passa principalmente por uma diversidade tática. Eu notei no jogo contra o do Juventude que ele montou um time numa espécie de um 4-1-4-1, apostando muito em cruzamento, teve uma posse de bola altíssima. Deve ter dado, eu não vi os números, deve ter dado uma posse lá. Acima de 60%. Acima de 60%. 60 e poucos, entre 60% e 70%. Muito cruzamento, aproveitamento baixo de cruzamento, que é o tipo do jogo que você vê que não flui, uma aposta num jogo muito fraco. Eu acho que se o Thiago quiser ter uma sobrevida no Grêmio, enfim, quiser uma recuperação, e você vê hoje na classificação de que a distância hoje, como a gente falou no começo, não é questão para rebaixamento, ainda. São 2 pontos. Mas, por exemplo, a diferença para o Fortaleza, que hoje é 4º colocado, já está em 13 pontos. É isso. 13. O Fortaleza está com 15 pontos já. Não, se você tem que fazer campanha de líder. Tem que fazer campanha de líder. Tocou exatamente no ponto que eu estava comentando ontem com o pessoal. Tem que fazer uma campanha de título. Uma campanha de G4 do Brasileiro para conseguir chegar hoje no G8, para brigar por Libertadores, que hoje o 8º é o Atlético Goianiense, tem 10. Já são 8 pontos. É muita diferença para remar, tendo esse jogo com o Atlético que é difícil, que é um jogo de 6 pontos, se pensar nesse enfoque. Depois tem Palmeiras e tem um Grêmio. Hoje qualquer jogo do Grêmio é 6 pontos. E a LDU, né? Já tem uma distância grande para remar. Então, eu penso, e isso tem que ser colocado tudo na panela para se analisar, a permanência do Thiago, isso pensando na visão do Thiago. O Thiago tem que oferecer um fato novo tático, uma variação nesse time, porque da forma como ele jogou contra o Juventude, dessa forma de encher de volante, joga para o lado e vamos encher de cruzamento, não está dando certo. Agora, é pouco tempo para fazer isso e uma pressão enorme para dar resultado já no próximo jogo. E aí jogo. que tá, né? 2 pontos, a essa altura, com 8, o Grêmio tem menos jogos, são 6, né, Coimbra? São 2 e 18. Né? Mas mesmo assim, não justifica. Flamengo e Cuiabá, né? Flamengo e Cuiabá. Flamengo, eu não vou nem perder tempo dizendo a força do Flamengo. Cuiabá veio aqui em São Paulo, no Morumbi, empatou um jogo, virando o placar. Não tem time bobo, gente. Você citou ainda há pouco, Luciano, o América. O América foi a Salvador, onde o Atlético tem invencibilidade, e ganhou. Ganhou por 4-3, mas estava 4-1. É que o Gilberto fez 2 gols, faltando 2 minutos para o final do jogo. Então, assim, não tem time bobo. É isso. Olha o Bahia que a gente falou. Mas o campeonato ele vai ser assim. E vai se destacar aquele que tiver regularidade, né? A gente vai mudar a pauta para o Atlético, vou falar disso. Só antes, quero observar 2 coisas. O Footstats lembra aqui que em 14 jogos por Grêmio e Corinthians, o Thiago Nunes teve aproveitamento de 26%. Só 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. No Atlético, 56%. O Atlético, ele pegou na penúltima posição e levou até a 6ª posição. Tudo isso conta muito. Agora, futebol tem muito do astral, né, gente? E a gente falava aqui do Grêmio, o Grêmio sobrando, e o Atlético estava ganhando seus jogos amarradinho. Estava ganhando de 1-0, mas estava ganhando. Sempre foi um time com muita dificuldade de sofrer gols. É difícil fazer gol no Atlético, né? E agora começou a fazer gols. Então, aqui no mesmo cenário de 30, 40 dias atrás, de final de primeira fase de Sul-Americana, em que a gente falava, olha, o Atlético ganha e não convence, e o Grêmio ganha e convence, mudou radicalmente. Por quê? Os adversários eram de nível parecido. Você não vai dizer para mim que o Alcas é muito melhor do que o Aragua da Venezuela. Eles são todos meio parecidos. E o Grêmio passou o trator. Só que agora, quando a temporada vai avançando, e a parte física começa a ter exigência,